Olá pessoal, Josué Jackson Pensador, mais uma vez aqui com vocês, pelo canal no YouTube e também pelo Kawaii. Josué Jackson Pensador e Josué o Pensador. Gostaria de começar esse vídeo citando uma frase que me chamou muita atenção, que é a seguinte: não tenha medo de dizer a verdade, e sim de não poder dizê-la. E uma outra frase muito importante também que me chamou muita atenção: em um mundo de mentiras, falar a verdade é um ato revolucionário. E o que é a verdade? Como nós podemos alcançar a verdade? Segundo as Escrituras Sagradas, a Bíblia, e aqui nós sabemos que vivemos num Estado laico, o Brasil é um Estado laico, pelo menos na Constituição se demonstra laico através da Constituição, mas a gente sabe que, na verdade, o próprio Estado é uma religião civil e política, então o conceito de laico já cai por terra, sendo que o próprio Estado já é uma religião civil e política. As Escrituras dizem: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas qual é a verdade? O que é a verdade? Bom, segundo a metafísica, física quântica, a verdade é a expansão da consciência. A verdade é a evolução da consciência, é a expansão da consciência. A verdade, que é aquela chamada na filosofia a verdade viva, é aquela que não deixa sombra de dúvidas, em que não há como se contestar, que não há sombra de dúvidas, que não há falhas, que é perfeita. Na verdade, ela não pode ser contradita, não pode haver contradição na verdade. Ou é verdade ou é mentira. Tanto é que existe um estudo que diz que a verdade não é múltipla. Ou é verdade ou é mentira. Então, ou é verdade ou não é verdade. É simples assim. E a gente, através das religiões, eles falam muito nessa verdade, essa verdade artificial. O Estado te apresenta uma verdade artificial, uma moral subjetiva que as religiões nos apresentam. Elas nos apresentam essa verdade artificial, genérica, e com uma moral subjetiva, com uma coisa vaga, com regras vagas que se contradizem, com leis injustas, que nem toda lei opera a justiça. Então é legal, mas não é moral. Onde é que fica a moral objetiva das coisas? Onde está a moral objetiva num Estado, em um governo, em uma religião? Então, o intuito do canal é chamar a atenção para os pensadores livres, para seres pensantes, para começarem a questionar tudo à sua volta, que nós possamos começar a questionar tudo que nos rodeia, os estudos, a religião, né, os dogmas, as tradições, as culturas, até porque a gente também chega nesse ponto da cultura e a gente consegue filosofar em cima dessa própria palavra cultura, que significa cultivar conhecimento. Então, o principal conceito de cultura é cultivar conhecimento, é amar o conhecimento, assim como na filosofia é amar o saber, amar o conhecimento. Então, a cultura também é cultivar conhecimento. Existem vários conceitos de cultura, mas o principal, que tem sido deixado de lado, praticamente nem se toca nesse assunto nas escolas, nas universidades, nas faculdades, no meio acadêmico, diante dos mestres, dos reitores e de muitos docentes. Quase não se fala sobre isso no meio dos mestres, dos doutores, no meio do doutorado, do magistrado, do bacharel. E ninguém toca nesse assunto sobre a questão da cultura. A cultura, qual é o principal conceito de cultura? O principal conceito de cultura é cultivar conhecimento. O que é cultivar conhecimento? Cultivar já está dizendo cuidar, ter zelo pelo conhecimento. E quando a gente observa essa palavra cuidar, ter zelo pelo conhecimento, a gente percebe que a gente tem que preservar algo verdadeiro, autêntico, que a filosofia nos traz e fala sobre essa verdade, que é a episteme, que é o conhecimento verdadeiro, é o verdadeiro saber. Então o sistema muitas vezes nos apresenta, a maioria das vezes nos apresenta esse sistema sofisma,
né, que é uma narrativa para beneficiar um grupo, uma classe, e excluir as demais, ou favorecer a uns e desfavorecer a outros, e aí foge a ética na filosofia. Onde que fica a ética? Onde alguns estão sendo favorecidos, privilegiados e outros não. Então, dentro da filosofia, dentro da ética filosófica, a verdade ela não pode ser múltipla, ou ela é verdade ou é mentira, e o conhecimento também não pode ser genérico nem artificial. Ou o conhecimento é verdadeiro, ou o saber é verdadeiro, ou não é saber. É o não saber. Então existe essa sabotagem de querer monetizar o conhecimento, sistematizar o saber, e a gente sabe que isso chama-se sofismo, monetizar o conhecimento, propagar conhecimento através de vender e comprar o saber, monetizando o conhecimento. Isso é sofismo. O próprio Sócrates falou muito sobre isso, o sofismo. E a sofismo é essa narrativa tendenciosa, que eu costumo dizer que é muito colocado dentro das escolas públicas, o sofisma. Essa narrativa que forma recrutas para o Estado, que te ensina a obedecer ordens, padrões, regras, a não questionar, a acatar ordens sem analisar, sem se aprofundar no significado do que está sendo colocado ali diante das crianças, dos estudantes, dos discentes, né? Então o corpo docente, muitas vezes, ele, de forma inconsciente, ele é recrutado só para reproduzir esse saber artificial, esse conhecimento genérico. E o verdadeiro saber é a episteme, é o conhecimento epistêmico, e não esse doxa, que é esse conhecimento falso. É um falso saber, ou superficial, ou artificial, ou subjetivo. Conhecimento objetivo, né? A verdade absoluta está na verdade epistêmica, que é o verdadeiro saber, o verdadeiro conhecimento. E pouco se fala isso nas escolas. Pouco se fala isso na televisão, na mídia, principalmente na mídia aberta, que a gente sabe que é uma mídia tendenciosa e corporativa, que faz uso desse sofisma, né, que tem essa narrativa tendenciosa, que puxa um determinado ponto, defende uma determinada causa, uma determinada ideologia, um determinado partido, uma determinada ideia, uma determinada posição política, e a gente sabe que existe isso. E hoje tem muito isso dentro das escolas, das faculdades. Nós temos os verdadeiros militantes, né, dentro das faculdades. Infelizmente, e o ambiente escolar, o ambiente acadêmico, deveria ser um ambiente de liberdade, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer. Nós somos o que sabemos. Então, o conhecimento é algo muito sério quando depende da vida, da formação do indivíduo, do entendimento da vida, do entendimento da sociedade, das pessoas, daquilo que nos rodeia, da natureza e do mundo político. E aí envolve a sociologia, envolve essa questão moral, essa questão moral a libertação do ser, né? Você conhecer a si mesmo, se libertar e não se deixar levar por informações genéricas, por subjeções, por induções, porque a gente sabe que existe um sistema de indução e subjeção no sistema de ensino, tanto público quanto privado. Então, no público você tem esse sistema sofisma, com essa narrativa tendenciosa, e no sistema privado, de educação privada, né, educação particular, nós temos esse sistema de sofismo, que é o ato de vender conhecimento, monetizar o saber, propagar conhecimento, sistematizar o saber, monetizando o saber, né, e cobrando para repassar o conhecimento. Então a gente sabe que isso é sofismo, e o próprio Sócrates foi acusado de corromper a juventude, quando ele, na verdade, estava simplesmente distribuindo conhecimento epistêmico verdadeiro e gratuito. Porque conhecimento não se vende, se repassa. Conhecimento não se compra, se busca. Não é um produto que pode ser comercializado. Ah, mas como fica a questão do livro? O livro também, ele tem essa questão, que a gente vive num mundo capitalista e metacapitalista. Eu sei que ninguém vai mudar o mundo, teria que haver um reset, né, na humanidade.
Mas o próprio livro em si é uma forma de vender conhecimento, sim. Cursos, livros, né? Videoaulas. Mas como o mundo já está corrompido com o capitalismo e o metacapitalismo, porque o verdadeiro capitalismo é aquele capitalismo natural, tá? De captar recursos, sobreviver com recursos captados naturalmente. Água, sol, terra, ar. Aí você planta, você tem uma fonte de água, você tem uma fonte de alimento, você produz o seu próprio alimento, e aí você se torna autossustentável. Então esse é o verdadeiro capitalismo. Esse capitalismo de dinheiro, moeda, foi criado artificialmente. Esse é o capitalismo artificial. O capitalismo natural é esse capitalismo de você ser autossustentável, você plantar o seu alimento, produzir a sua própria roupa, fabricar sua casa com recursos naturais e sustentáveis, bioconstruções. A escola tinha que falar mais sobre isso, bioconstrução, o sistema de agrofloresta, agroecologia. Pouco se fala sobre isso nas escolas. O próprio ambiente escolar é um ambiente totalmente que vai contra o que é ensinado dentro da escola, que é você usar a natureza ao seu favor, ser autossustentável, não poluir, né? Não desmatar, não desperdiçar. E você vê que a própria escola, o próprio material em que as escolas são construídas não representa isso, né? As escolas deveriam hoje, no século XXI, deveriam ser construídas escolas através desse sistema inteligente de bioconstrução e de autossustentabilidade, que não ficasse somente no caderno e nos livros, mas que as crianças dentro da sala de aula pudessem experimentar de forma verdadeira, né, ter essa experiência real com o que é ensinado nos livros e através da instrução dos docentes para os discentes dentro da sala de aula, tanto na escola particular quanto na escola privada. Então, eu acho que deveria haver uma revolução cultural em todo o corpo acadêmico. E isso aí teria que partir de cada um. Eu sei que ninguém vai mudar o mundo, mas a gente pode mudar a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de interagir com o mundo, com as pessoas, com a sociedade, e ver o que a gente pode melhorar e avançar, ou pelo menos minimizar esse efeito maligno. Eu costumo dizer que foi um efeito doentio que contaminou toda a humanidade, que é esse sistema doxa e esse sistema sofista, utilizando-se do doxa e do sofisma. Esse sistema sofista de monetizar o saber, monetizar o conhecimento, limitar e sistematizar, isso é um crime contra a humanidade. Então a gente sabe que no Brasil nós temos a Unesco, né, que é responsável aqui pela educação no Brasil. Temos aqui o MEC, que eu até apelidei de Método Educacional Comum, mas na verdade aqui é Ministério da Educação e Cultura. E olha só, o próprio Ministério da Educação e Cultura não toca nessa tecla da cultura. O que é a cultura? Cultura verdadeira, a cultura. Cultivar conhecimento. Conhecimento, o verdadeiro saber. Conhecimento epistêmico, não doxa. Verdadeiro saber, não aquela coisa genérica, artificial, aquela coisa trabalhada para doutrinar, né, para alienar, para tirar o foco, para sabotar. A gente sabe que existe essa sabotagem na educação no Brasil. Não só na educação, mas em muitas outras áreas da sociedade existe essa sabotagem. Mas a principal é a educação, porque ela é a base de tudo. E a filosofia é a base de todos os saberes. Então a filosofia é a mãe de todos os saberes. Entendeu? Então a filosofia é muito importante porque não existe outro conteúdo comparado à filosofia. Todos são importantes, mas nenhum substitui a filosofia, até porque todos os outros são baseados na filosofia. Tudo tem como base a filosofia. É o alicerce de tudo. E dentro da filosofia existe a ética, a razão, em que a gente não pode contradizer a ética e a razão, e a lógica. São três quesitos dentro da filosofia: ética, razão e lógica. Quando você foge a esses três conceitos filosóficos, de ética, razão e lógica, você está indo contra a própria filosofia. Então é uma contradição em que joga por terra tudo que é ensinado dentro do corpo acadêmico, através dos mestres, dos doutores, principalmente em filosofia. Cai por terra esse sistema de monetizar o saber, monetizar o conhecimento, e contradiz o próprio princípio filosófico. Eles vão contra o próprio princípio filosófico, que era o que os sofistas oportunistas faziam. Eles
se contradiziam dentro desse quesito, né? De monetizar o saber, sistematizar o conhecimento e ensinar só aquilo que os favoreciam, tanto financeiramente, monetariamente, como politicamente e pessoalmente, né? Eu até lembrei de uma questão também dentro da igreja, que é aquela questão de monetizar a religião, que lá dentro da igreja católica romana, na Cúria de Roma, é chamado como simonia. Simonia é o ato de usar a religião ou cargo religioso para se beneficiar financeiramente, politicamente e pessoalmente. Então, da mesma forma, tem isso na filosofia, assim como tem na religião, não só na católica, mas em todas as religiões, né, se monetizam a fé das pessoas através da ignorância dos mesmos e da necessidade do medo. Propaga-se o medo, né? Ação, reação, solução. Né? Propagar o caos é a dominar pelo medo, pela ignorância, pela ausência do saber, por sabotar o conhecimento, por omitir, não só mentir, mas omitir o verdadeiro conhecimento para as pessoas mais vulneráveis e que não têm acesso a livros, a um ambiente escolar completo, como uma faculdade ou uma universidade, principalmente fora do país, né? Muitas pessoas estudam fora do país, que aqui é Brasil, América Latina, América do Sul. Então muitas pessoas saem daqui da América do Sul, vão estudar na Europa, e a gente sabe que lá a coisa é diferente, na Suíça, né? Os verdadeiros líderes estudam na Suíça, entendeu? Os filhos deles são mandados para lá para estudar, para ensinarem, para aprenderem a dominar, né? E os filhos dos menos favorecidos vão para as escolas mais simples, escola pública, por exemplo, para aprenderem a ser dominados, a acatar ordens e sem questionar. Então existe esse sistema de robotização, de alienação, de adestramento mental, né, que o Estado proporciona isso. Que aqui no Brasil a primeira escola foi Pátio do Colégio, na Bahia, foi fundada pelos jesuítas. E aí nós temos a questão da doutrinação comunista dentro das escolas. Sempre a gente vai estar nesse campo, porque está tudo embutido, né? Essa questão política na educação, principalmente essa doutrinação comunista, que foi através de Paulo Freire e Anísio Teixeira, e financiada pelos jesuítas. Isso é só a ponta do iceberg. Tem muita coisa. Existe uma mentira tão grande, mas só que a mentira só dura até quando a verdade chega. Ela não oculta a verdade. A mentira só atrasa um pouco a verdade, mas ela não oculta a verdade. E a verdade é o quê? É o Apocalipse. É o Apocalipse que estamos vivendo. O que é o Apocalipse? Revelações. Então está sendo revelado o profundo e escondido. Não há nada oculto, não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Isso está nas próprias Escrituras. Apesar de eu não acreditar muito nas Escrituras Sagradas, que foram livros escritos por Jerônimo, depois da Reforma Protestante de Martinho Lutero, né? Aí teve Jerônimo, teve outras pessoas que participaram desse sistema da tradução da Bíblia. Existem várias traduções, aí nós temos a Septuaginta, temos a Vulgata, temos várias Bíblias com várias interpretações diferentes, e cada uma contradiz mais a outra, entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ficar esperto com esse negócio de religião, política e a educação no Brasil, principalmente na América do Sul, na América Latina. A gente sabe que o sistema da Unesco ele é mundial, mas ele visa esses países menos desenvolvidos, né, para aplicar esse sistema de doutrinação, de alienação, de robotização, formar recrutas para o Estado e deixando de lado o verdadeiro conhecimento, né, o verdadeiro saber, que é o saber, é a verdade viva, que é o conhecimento epistêmico. Então essa é a verdade absoluta. A verdade absoluta é o saber epistêmico, conhecimento epistêmico, não esse doxa e esse sofismo, que o sofismo vem de conhecimento, a sofisma vem com a narrativa que embroma, que enrola, que maqueia, que mascara, entendeu? Que bloqueia, que sabota, mas quando o indivíduo começa a pensar, porque nós temos 6 faculdades mentais, e começa a usar a depuração do intelecto, né? A percepção intuitiva, e começa a fazer uso das suas 6 faculdades mentais, então a gente começa a pensar fora da caixa. E aí quando você começa a pensar fora da caixa, você começa a ver que tudo que te rodeia é uma verdadeira matrix. Então a gente está nessa matrix. Eu tenho até um livro aqui atrás que fala muito sobre isso,
George Orwell, 1984, fala muito sobre isso, sobre esse Estado que sabota, que forma recrutas para ele. E tem esse aqui, Fahrenheit 451, que fala sobre isso, sobre sabotar o conhecimento, queimar livros. Hoje em dia não se queima livros, já se queimaram livros na história, em várias ocasiões da história. Mas hoje em dia sabotam-se mentes. Né? Então eu costumo dizer que a maioria dos formandos, eles trocam a sua mente por um diploma. E inconscientemente, eles trocam a sua mente por um diploma, porque lá no ambiente acadêmico, passado aquele conhecimento genérico, artificial, superficial, através de indução e sugestão e subjeção. E o que nós precisamos é da objeção, a objeção. Temos que ser objetivo, né? A verdade absoluta, tem que ser objetivo e absoluto. E a filosofia, através da epistêmica, da verdade viva e a epistêmica, nos traz essa verdade absoluta e essa verdade viva, que é o conhecimento verdadeiro e é o verdadeiro saber. Ok? No próximo vídeo eu continuo, pessoal. Forte abraço. Josué Jackson, o Pensador, e Josué o Pensador. Eu estou tanto no YouTube quanto no Kawaii, ok? Forte abraço, até o próximo vídeo.